Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias com Renata. Hoje é dia 8 de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, para lembrar a luta das mulheres pela igualdade de direitos e as conquistas femininas. E você, já desejou um feliz Dia da Mulher para as mulheres que você admira hoje? É muito importante fazê-la se sentir amada, respeitada, preciosa e radiante. Mas não apenas hoje, e sim todos os dias. Seja mulher, seja garota, seja menina, seja de todos os jeitos, com todos os gostos e manias. Nunca se esqueça de sua força, seu brilho, seu poder. Nós sempre podemos mais. E para esta data grandiosa, a contação de história de hoje será do livro A Revolução da Cinderela. Vocês conhecem a clássica versão da história da Cinderela? Pois bem, esta é uma versão bem diferente, que foi atualizada pela coleção A Revolução das Princesas, um movimento criado pela Plan International Brasil, uma ONG presente em mais de 70 países que possui a missão de proteger os direitos das crianças e promover a igualdade para as meninas. Este livro foi escrito pela autora Thaís Lira e ilustrado por Suriara Bernardi. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui do canal. 1, 2, 3 e a história já vai começar! Era uma vez, numa terra muito distante, um príncipe que estava um pouco cansado de ser príncipe. Tudo começou quando o majestoso rei anunciou o baile a fim de encontrar uma formosa dama para se tornar a princesa. Ao saber disso, o príncipe ficou revoltado, pois já estava cansado dessas festas para que escolhessem o grande amor de sua vida. Ao saber que o baile aconteceria na noite seguinte no castelo, o príncipe vestiu-se, pegou sua coroa preferida, seu cavalo e partiu rumo à floresta. Acostumado com o trono e as mordomias, o jovem sentiu-se amedrontado em meio àquela imensidão, que era, até então, desconhecida. Afinal, homens sentem medo sim. Depois de horas cavalgando naquela floresta escura, ele começa a sentir cansaço e fome. Era tarde demais para voltar atrás. Então, ele tem duas ideias: subir na árvore para colher algumas maçãs e descansar na floresta até o amanhecer. Inexperiente, ao subir na árvore, adivinha o que acontece? Sim, ele cai e se esborracha no chão. Pobrezinho, ele se machuca todinho, todo dolorido, pega no sono ali mesmo. Do outro lado da floresta, existe uma menina muito forte e corajosa, chamada Cinderela. Vivia de modo simples e estava sempre fazendo o bem às pessoas. No dia em que o comunicado do baile foi entregue em sua casa, Cinderela ficou muito animada. Não, ela não queria ser esposa do príncipe, nem pensava naquilo. Mas amava festas, luzes, dança e sempre ouviu que as festas no castelo eram assim. Quando Cinderela estava toda feliz, a madrasta disse que ela não deveria ir ao baile, pois ia passar vergonha maltrapilha daquele jeito. Disse que ela não tinha vestido bonito e muito menos joias para uma festa dessas. Chateada, Cinderela engoliu o choro, foi forte e saiu pela floresta. Ela queria muito ir ao baile e sabia que para ser importante não precisava de joias ou vestidos. Afinal, nosso valor está em quem somos. Mas as palavras de sua madrasta mexeram com ela. Foram maldade pura.
Então, ela se sentou em frente a uma árvore e ficou ali, imaginando como seria a festa de seus sonhos. Quando estava quase adormecendo, uma fada madrinha apareceu. Acho melhor você se levantar. Teremos um longo dia pela frente. Quem é você? Sou sua fada madrinha, disse a fada, mexendo sua varinha de condão. Nunca vi uma fada antes. Fadas só aparecem em ocasiões especiais. Como assim? Hoje você terá uma grande missão. Você precisa salvar o príncipe. Salvar o príncipe? Mas não são príncipes que salvam princesas? Não, princesas também salvam príncipes. Cinderela ficou empolgada, respirou fundo, usou toda a sua força e coragem, levantou e ouviu atentamente. Quando o dia amanhecer, vá até a floresta de maçãs e pegue algo. Você vai saber o que é. Volte aqui, terei uma grande surpresa. Put, plaf, bum! A fada sumiu. Como num passe de mágica, o dia amanheceu. Pela manhã, no outro lado da floresta, o príncipe olha em seu relógio de bolso e, desesperado, sobe em seu cavalo rumo ao palácio, deixando algo muito importante para trás: a coroa que havia sido herdada de seu avô. Na correria, nem percebeu. Justo a coroa que o deixava tão forte e seguro e que o fazia lembrar tanto de seu querido vovô. No outro lado da floresta, Cinderela fez como a fada disse. Ao chegar na região das maçãs, ela toma um grande susto ao ver uma coroa brilhante reluzindo. De quem será? Pensa Cinderela. Ela imagina que seu dono deve estar procurando, afinal, é tão linda. Então, ela agarra a coroa e retorna ao ponto de encontro com sua fada madrinha. Encontrei isso, disse ela, mostrando a coroa à fada madrinha. Você cumpriu sua missão. Agora, merecidamente, você irá ao baile e entregará a coroa ao dono pessoalmente. A fada balançou sua varinha de condão e, mais uma vez, num passe de mágica, tudo aconteceu. Pronto, você não precisa de um vestido, joias e nenhuma outra coisa para se sentir segura. Você só precisa de uma linda carruagem em formato de abóbora para ir até lá. Assim aconteceu. Cinderela chegou ao local e saiu procurando de quem poderia ser aquela coroa. Depois de muito procurar e não encontrar, ela quase desistiu. Mas Cinderela é forte e não desiste. Um vento bateu. Cinderela sentiu um arrepio e olhou para trás, dando de cara com um príncipe cabisbaixo, sem coroa. Quando ele viu a coroa em sua mão, saiu correndo em sua direção. Não acredito que você encontrou. Nem sei como agradecê-la. Você me salvou. Muito grato, a convidou não apenas para participar do baile, mas para dançar com ele. E no dia seguinte foi pessoalmente entregar um presente em sua casa, um lindo par de sapatinhos de cristal. Com a coroa e os sapatinhos de cristal, eles viveram milhares de aventuras pela floresta. E o resto a gente já até sabe, né? Eles foram felizes para sempre.